Galera, tô chegando aqui com o corte do Placar Aberto com as últimas informações do Flamengo, Jorginho, Pulgar. O Flamengo já se encontra na Argentina e toda a programação aqui no Placar Aberto. Crédito de imagem, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com like. Hype o vídeo, bora pras últimas do Mengão, com Raíssa Simplício, Papa, bora lá. Estamos aqui pertinho do hotel onde o Flamengo vai ficar hospedado. A delegação do Flamengo está chegando daqui a pouco, ainda não pousou aqui, vai ficar um pouco afastado de Buenos Aires, vai ficar num hotel bem afastado, na verdade. A gente levou 1 hora e pouquinho para chegar até aqui, pegamos um pouco de trânsito. Aos arredores aqui também não tem quase nada, né? Tem praticamente nada por aqui. Então, a delegação do Flamengo vai ficar num lugar um pouco isolado, vai ter bastante privacidade para se preparar para esse jogo importante de quinta-feira diante do Estudiantes. Ingressos totalmente esgotados, aliás, desde quinta-feira, tá? Comecei com pessoas do Estudiantes, me passaram que logo depois do jogo no Maracanã, né, os ingressos acabaram de vez para a torcida do Estudiantes. Eles preparam uma grande festa, farão ruas de fogo também para receber a delegação do Estudiantes, então também estão preparando aí uma grande festa. O Flamengo que embarcou com todo mundo, né? Só ficou o Eric Pulgar, que tá em transição, e o Michael com dores no joelho. O resto embarcou todo mundo, o Jorginho, inclusive, embarcou. A gente ainda não sabe se ele vai ter condição de jogo, mas ele veio com a delegação rubro-negra. Daqui a pouquinho estão desembarcando aqui. Então, Raíssa, que vocês estão num apartamento alugado, né? Eu não ia fazer propaganda, né? Um apartamento alugado que fica do lado de um cemitério. Isso lembra alguma coisa, não? E vem cá, outra coisa. Vai ter ruas de fogo. Isso lembra alguma coisa também? Cara, são as coincidências da vida, porque no jogo contra o Inter, lá em Porto Alegre, oitavas de final, a gente também ficou no apartamento do lado de um cemitério, também vimos uma rua de fogo, e enquanto o Inter, o Flamengo passou de fase. Então, são as coincidências. Quem sabe se isso aí dá sorte pra gente e o Mengão passe de fase aí contra os Estudiantes na quinta-feira. Onde o Flamengo já chegou aí, Raíssa? Conta pra gente qual é a novidade aí sobre a chegada do Flamengo, que treinou ainda no Rio de Janeiro hoje, né? E viajou agora à tarde pra Argentina. Vamos lá. Viajou, já desembarcou por aqui. Já a gente vai precisar sair, Lang, a gente vai precisar fazer a chegada deles. A gente está aqui do lado do hotel, né? A gente correu aqui para encontrar um Wi-Fi aqui no shoppingzinho, aqui do lado do hotel. Mas a delegação do Flamengo já chegou, já desembarcou. Estão a caminho aqui do hotel, já estão chegando no hotel. É um hotel, como a gente falou, isolado, né? Não em Buenos Aires. Buenos Aires é mais afastado, praticamente 1 hora ali do centro de Buenos Aires, até um pouquinho mais. Fica no caminho entre Buenos Aires e La Plata. O jogo vai ser em La Plata, no campo do Estudiantes, né? E há uma expectativa muito grande, tanto por parte do Flamengo quanto por parte do Estudiantes. Todos os ingressos vendidos, inclusive o tema da arbitragem, de polêmica com a Conmebol, vem sido levantado também por parte do Estudiantes. O Estudiante jogou ontem, venceu o Defensa e Justiça com o time reserva por 1-0. Na entrevista coletiva, o treinador foi questionado, o Eduardo Domingues foi questionado sobre alguns temas envolvendo o Flamengo, entre eles o Gonzalo Plata, né? Ele foi questionado sobre o fato de que o Plata deveria ter sido expulso antes, naquela entrada que a gente já comentou por aqui, etc. E aí ele falou que não queria falar, que não era o momento de falar daquilo, que já passou, que tinha que focar no jogo, etc. Falou também sobre a pressão do Flamengo em cima da arbitragem, Conmebol. Ele disse que o Flamengo é um time muito poderoso, é um time que tem essas condições de pressionar a Conmebol, mas que o time dele ia tratar de jogar futebol, de resolver as coisas dentro de campo, enfim. Então, por parte lá dos Estudiantes, eles também estão um pouco chateados com a arbitragem, também estão com essa narrativa de estar um pouco chateado com a arbitragem. Inclusive, há um temor de que isso aumente a temperatura do jogo, né? Que aumente a pressão e a temperatura do jogo, não só em cima da arbitragem, mas de modo geral em relação ao torcedor que vai ao estádio, Lan. Legal, imagens aí, isso é a imagem do embarque. Raíssa está aí no hotel aguardando, né?
Imagem em parceria com Coluna do Fla, tá? A gente faz essa parceria nas viagens, eles fazem o embarque, a gente faz o desembarque, eu não sei se eles vão conseguir chegar a tempo hoje. E a gente está aguardando, então, o Flamengo chegar no hotel que vai servir de concentração daqui a pouquinho. Teremos imagens nos canais preparados do Rubro Negro Raíza Simplício e, se quiser, a Raíza pode colocar collab com a Placar aí também daqui a pouco. A Raíza, eu vou liberar ela também, que ela vai fazer agora a cobertura exatamente da chegada propriamente dita. Só quero fazer mais uma perguntinha para você, Raíza, e para o Gabriel também. Já tem torcedor por aí, Raíza? Será que vai muito rubro-negro aí para a Argentina para acompanhar essa tentativa de classificação com o Flamengo já em vantagem? Olha, não costuma vir tantos torcedores assim, né? Principalmente quartas de final. Não tem tanta essa cultura. Sempre, a torcida do Flamengo sempre comparece, não em tão grande número como, por exemplo, os torcedores argentinos, quando vão ao Maracanã, sempre colocam muita gente, mas tem torcedor aqui sim. No meu voo encontrei 3, 4 torcedores. Eu tinha uns 20. Né? Eu tinha muito torcedor do Flamengo, inclusive muitos fãs do Papa lá vieram falar comigo e tudo bem. Muitos torcedores vieram aí, mas por enquanto eu acho, Reis, acho que no hotel não vai ter essa movimentação, mas muito eu também, longe, pelo que você falou, um hotel muito afastado, é muito longe. Para quem mora no Rio de Janeiro, a gente até fez uma brincadeira, é como se o centro de Buenos Aires fosse Copacabana e o hotel do Flamengo fosse lá no Ninho do Urubu, lá em Vargem Grande. Então bem longe, é bem afastado. Durante a viagem teve gente... Não, é longe do aeroporto. Durante o nosso trajeto para cá, teve gente que falou assim, parece a distância do centro para Maricá. Então tá beleza. Bom, Estudiantes e Flamengo quinta-feira. Eu não sei não, viu, Joãozinho, mas eu acho que acrescentou uma pitadinha de pimenta ou de pressão em cima do Flamengo. Não estou nem falando mais do jogo anterior com o Estudiantes, mas o empate com o Vasco deixou o Flamengo um pouquinho mais pressionado para esse jogo, não te parece? Eu acho que sim, Ilan. Eu acho que tem um quesito assim da gente pesar um pouco mais a maneira como o Flamengo vai entrar em campo quando a gente pensa num Flamengo que tem tudo para enfrentar bem o Vasco, né? A gente está falando de um Vasco que não tem um elenco tão forte, também estava desfalcado, né? A gente tem uma discrepância muito grande em relação ao elenco do Flamengo e o do Vasco. Então eu acho que isso se faz dentro de campo, né? Então quando a gente vê o Flamengo tendo um resultado tão adverso com o Vasco, eu acho que isso entra um pouco no psicológico dos jogadores, impacta tendo uma decisão durante a semana. É óbvio que não era o elenco titular que estava em campo contra o Vasco, era um elenco com 7 desfalques, 7 mudanças. A ausência do Jorginho eu acho que pesa muito também, que além de ser um jogadoraço, ser um jogador que é extremamente importante para o que a gente conhece hoje do esquema tático do Felipe, ele é um jogador que é uma voz dentro de campo. Ele é muito importante para manter o jeito como o Felipe joga funcionando na sua maior eficiência. Então a ausência do Jorginho, assim como a derrota contra o Vasco, ela pesa muito, ela aumenta, né, os ganhos e as perdas que você pode ter no jogo contra o Estudiantes, que é um adversário que também hoje trabalha com a narrativa do seu lado, né? A gente vê sendo veiculado na Argentina uma narrativa de que o Flamengo foi beneficiado por tudo que aconteceu, pela expulsão do Plata e depois voltando atrás. Então tudo isso vai sendo levemente adicionado e criando uma narrativa que pode ser até melhor para os Estudiantes, né? Porque eles jogam em casa, não é um resultado tão adverso, né? Foi apenas 2-1, né? Depois das interferências e tudo. Então o Estudiantes vem muito mais confiante do que o Flamengo, que vem de uma derrota no Clássico. Por mais que não seja derrota, perder para o Vasco nas circunstâncias que a gente reconhece dos dois clubes é enfrentado de uma maneira muito ruim internamente no Flamengo. Então, acredito que esse jogo tenha muito mais pressão para os atletas do Flamengo. E aí, Papa, eu tava perguntando aqui pro Joãozinho se o Flamengo não chega um pouquinho mais pressionado por conta da não vitória contra o Vasco, Papa. Então, eu acho que o Flamengo... Eu tô aqui ainda instalando aqui o fone de ouvido, mas... Tá na boa, estamos te ouvindo bem. O Flamengo, eu não vou dizer que ele chegue com pouca motivação ou com pouca confiança. Eu entendo o que o João falou, que eles tendo vencido o Defensa e Justiça por 1-0... com um gol contra, que seja, mas venceram o jogo, né? O fato de você vencer o jogo é muito bom, você chega com moral.
Mas, cara, eu acho que o Flamengo venceu. As pessoas estão minimizando uma vitória. O Flamengo venceu, cara. O Flamengo venceu o jogo. O Flamengo não perdeu no Maracanã. O Flamengo chega com uma vantagem mínima, mas é aquela situação. O Lanús também ganhou de um gol do Fluminense. E o Ilan tá preocupado aqui. O Ilan tá preocupado, porque ele sabe que ele tem que fazer 2 e não pode tomar. Então, é óbvio que o torcedor do Flamengo, ele queria, né, ter uma situação melhor, ele queria poder tá uma vantagem maior. O certo seria 3-0, pênalti no Plata ou a mão anterior ali, e 3-0 Flamengo, porque não sairia outro gol do Estudiantes, não sairia. Eles fizeram um gol muito porque também conseguiram botar mais pressão, porque estavam com um jogador a mais. Então poderia ser até mais. A gente tá falando aí de o Flamengo podia ganhar de 3-0, se tivesse dado o pênalti não teria expulsado o jogador. Não, mas se faz o 3-0 ali também e não tem jogador expulso, aquela pressão no final por mais um gol seria do Flamengo e não por eles. Então seriam 3-0 e 5, 6 minutos do Flamengo tentando buscar o quarto. As pessoas não estão se ligando nisso. Muita gente falou, era para ser 3, não, podia ser 4, 5, a gente não sabe. A questão é, o Flamengo, que tinha tudo para golear, saiu com uma vitória magra de 1 gol de diferença. Né, Joãozinho? E aí você tem uma situação agora onde eles vêm de vitória, tudo bem, isso conta, mas é outro campeonato, é outro jogo, e 1 gol do Flamengo também lá muda tudo, deixa os caras desesperados e eles vão vir para cima e o Flamengo pode aproveitar isso aí. O Flamengo sair na frente lá, né? Botar um gol de vantagem, aí acho que muda muito o jogo, né? Aí eu acho que é o que precisa o Flamengo, é chegar lá e botar um gol. Porque se não fizer isso, por exemplo, vai pro segundo tempo, digamos com 0-0, né, Papa? Vai com 0-0, digamos, pro segundo tempo. Aí os caras fazem um gol, nem que seja os 30 do segundo tempo. Aí vira um pandemônio, né? Time argentino, em casa. Eu acho que a estratégia do Filipinho aí tem que passar por isso aí. É o Flamengo fazer um gol. Fizeram um gol, eu acho que ele bota muita tranquilidade em relação ao jogo, né, João? Não, com certeza, mas eu acho que é uma questão de mobilização. A mesma crítica que a gente teve em relação ao Bayern, a postura do Flamengo contra o Bayern de Munique, ela se aplica a qualquer jogo que o Flamengo não entre concentrado e mobilizado. O Flamengo entra desconcentrado contra o Bayern e toma gols relâmpagos. Óbvio que tem a falha do Eric Pulgar, mas joga muito mal. Então a gente sabe que o quesito mobilização, pressão, entrar com a mentalidade correta influencia muito para que o Flamengo possa fazer uma boa partida. E eu particularmente acho que no jogo contra o Vasco, eu vi um Flamengo, apesar de com muitas peças faltando, isso influencia, eu vi um Flamengo pouco mobilizado. Acho que o Flamengo sentiu em vários momentos uma pressão maior do que deveria, fez escolhas passando muito por preciosismo. Acho que se mantiver essa mesma mentalidade, esse mesmo estilo de jogo que teve contra o Vasco, numa partida tão grande contra o Estudiantes, jogando lá fora, na Argentina, numa quarta de final de Libertadores, tem muitos problemas. Tem chances, dão muito mais oportunidades para o adversário num jogo que é tão próximo. Eu acho que o Flamengo tem que entrar extremamente focado, extremamente mobilizado, para que possa tirar o melhor do seu elenco. Tem um elenco que é extremamente qualificado, tem o retorno de jogadores que são extremamente importantes também para esse mesmo jogo, e a gente precisa ver uma postura diferente. Eu acho que se o Flamengo entrar da mesma maneira que entrou contra o Vasco, tem muitas chances de sair com um resultado adverso da Argentina. Acho que tem que entrar mobilizado, concentrado, como vinha jogando antes, independente dos desfalques, independente do resultado anterior. Mas, obviamente, tudo isso influencia e somatiza dentro dos jogadores. Ô Papa, o Eric Pulgar está se aproximando da volta, é isso? Vamos lá. Vou começar pelo Pulgar, que está na tela. Ele está ali na fase de transição. Ele não volta contra o Corinthians, ele não viajou para Buenos Aires e ele não está nessa leva de trabalhos que serão feitos em Buenos Aires e São Paulo, no CT do São Paulo. Tá? Voltando o time do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro, aí vocês vão me perguntar, ele já começa a se preparar para jogar contra o Cruzeiro? Sim. Você acha que ele vai ser relacionado contra o Cruzeiro? Pode ser. Mas o que me passaram ele pode ser relacionado, mas não começa jogando, tá? Contra o Cruzeiro. Pode, é uma possibilidade. A maior confiança do Flamengo é que ele seja relacionado e jogue, esteja 100%. Jogar o Felipe vai decidir, mas que esteja 100% para disputar uma partida em condição 100% no jogo
contra o Bahia, tá? É no dia 5 de outubro, correto, Joãozinho? É dia 5, não é? O jogo contra o Bahia? Confirma pra mim. Posso checar aqui. Porque eu acho que o Flamengo depois tem 10 já. E me falaram o seguinte, olha, o jogo que a gente pode cravar, que ele vai... 5 de outubro, isso mesmo. Esse jogo contra o Bahia, ele já me falaram que ele já tem condição de jogo, já tem condição de ser relacionado. O Cruzeiro é possibilidade. Pode ser que ele seja relacionado contra o Cruzeiro. Contra o Bahia, é certeza que ele será relacionado, dia 5. Né? E aí é possível que já esteja próximo dos 100% de condição para jogar. Mas o que eles têm certeza absoluta que o Pulgar vai estar 100% contra o Botafogo no dia 15, 10 dias depois. Isso é certeza absoluta que aí é 100%, aí é só questão de ritmo de jogo mesmo. Então o Pulgar está nessa reta final. Nas próximas 3 partidas aí ele já está liberado, e aí o Flamengo vai ter a dupla liberada, a não ser que bater na madeira aconteça alguma outra coisa com o Jorginho, mas Não, bate aqui, porque o Flamengo não é coincidência, tá? Não é coincidência. O Flamengo, sem eles, vai muito mal. E com eles dois à disposição, eu acho que o Flamengo pega uma... Ô, Ilan, lembra que eu falei de pontuação, que o Flamengo precisava e tudo mais? Com esses dois jogadores, para mim, são os jogadores chaves do Flamengo, e eu vou deixar o Joãozinho comentar, que eu acho que ele pensa a mesma coisa. Com esses dois jogadores disponíveis no elenco, o Flamengo podendo inverter, um joga uma competição, ou um joga um jogo, outro joga o outro, e você consegue controlar os dois, com esses dois jogadores, o Flamengo ele beira a invencibilidade, ele fica quase imbatível, porque são dois jogadores fora de série, que fazem o time, que mudam o time completamente, e não tem ninguém no elenco capaz de igualar, de chegar sequer perto de Pulgar e de Jorginho. Para passar para o Joãozinho, a última informação sobre o Jorginho, puder botar na tela aí o Jorginho, a gente trouxe essa informação que ele viajava, mas olha, não é garantido que ele jogue, tá? Por quê? Ele está finalizando amanhã, no treino lá no Defensa e Justiça, ele está finalizando essa preparação dele para ver se ele tem condição ou não. Vai ser avaliado amanhã pelo Felipe Luiz, pela comissão técnica do Felipe Luiz, para ver se ele tem condição ou não de jogar contra o Estudiantes. Tendo condição, vai para o jogo, não deve ser titular, tá? Vamos ver. Mas já é um primeiro passo, já é ter um jogador aí relacionado, há a possibilidade de ser relacionado, mas a intenção deles, agora vou falar para vocês, pouca gente falou isso, a intenção deles de levar o Jorginho, quando eu soube da viagem, que ele viajaria, a intenção não era que ele somente para jogar, é para dar essa possibilidade. Caso ele treine bem, ele jogar, ok. Mas é recuperação, é para ele estar disponível mesmo para o treino lá em São Paulo, para o treino que vai ter em Buenos Aires depois do jogo na sexta, para o treino em São Paulo no sábado, para ter esses 3 treinos aí, de amanhã, de sexta e de sábado, para ele poder jogar contra o Corinthians. Fala, Joãozinho. Não, assim, é óbvio que quando a gente fala tanto do Eric Pulgar quanto do Jorginho, a gente tá falando dos dois jogadores que hoje atuam no coração desse Flamengo do Felipe Luiz. Se a gente for analisar taticamente, os jogos decaem muito de qualidade quanto mais diferente é a escalação dos volantes do Flamengo. Os volantes do Flamengo mantêm esse time funcionando, rodando, conectando saída de bola, tendo solidez defensiva, expondo menos seus zagueiros, achando mais espaços nas defesas de bloco baixo. Então hoje, ter o Jorginho e o Eric Pulgar saudável significa um Flamengo que é capaz de entregar mais eficiência e mais constância, porque tem jogadores com diferentes características às vezes, como é o caso do Eric Pulgar e do Jorginho, que não tem características necessariamente parecidas, mas igualmente um nível de qualidade. Então conseguem entregar um futebol de alto rendimento, conseguem entregar boas saídas de bola, consegue entregar solidez defensiva, tudo no mesmo pacote. Então, quando a gente vê esses dois jogadores retornando, eles geram muito mais tranquilidade no torcedor do Flamengo, que não é mais obrigado a ver terceiras, quartas, quintas opções em campo, como a gente vê o Alan com frequência sendo utilizado, que hoje é basicamente quinta opção no Flamengo. Se a gente considerar Eric Pulgar, De La Cruz, Saúl e Jorginho, a gente está falando aí de quinta opção, Alan e Everton Araújo, quinta e sexta. Então, ter esses jogadores de volta auxilia muito. Ao mesmo tempo, eu acho que esse processo está sendo feito com o Jorginho para que ele possa retornar. Se ele tiver em condições de jogo, eu acho muito importante que ele entre contra o Estudiantes, independente do resultado, independente da minutagem, porque se você quer esse jogador disponível para o jogo contra o Corinthians, você precisa de ritmo de jogo. E ritmo de jogo só se consegue dentro de campo, você não consegue treinar ritmo de jogo, as intensidades são completamente diferentes. Óbvio que eu não estou falando aqui para arriscar a saúde do Jorginho, se ele não tiver condições ele não vai entrar, simples assim, mas caso ele tenha, é muito importante que ele entre para que ele ganhe ritmo de jogo.
Por exemplo, eu acho que o Flamengo utilizou o Ayrton Lucas na última partida sem necessidade. Eu acho que o Vinha é um jogador que eu considero melhor do que o Ayrton Lucas de forma geral. Acho que entrega mais. Acho um jogador com mais qualidade técnica do que o Ayrton Lucas. Mais gesto técnico, mais qualidade defensiva. Mas não vem sendo utilizado, então tem pouquíssimo ritmo de jogo. Quando entra, tá muito mal. Quando entra, não consegue desempenhar o futebol que a gente sabe que ele é capaz, porque fisicamente ele não tá hábil. Então, é muito importante o Flamengo sempre manter o seu elenco em rotação e sempre manter seus jogadores com um mínimo de ritmo de jogo, porque o Flamengo tem uma quantidade, uma cobrança muito alta de intensidade e uma quantidade de jogos muito alta também. Então é sempre bom que o time inteiro esteja capacitado para jogar em altíssima qualidade, em altíssima intensidade, como é sempre a cobrança do Flamengo. Eu não, pelo amor de Deus, cara. O Alan, se tiver na escalação, eu só vou assistir por obrigação o jogo, porque eu vou te falar, dá até medo. Pô, pelo amor de Deus. E outra coisa, de 5 jogos que o Flamengo perdeu ponto, o Alan estava em 4 como titular. Não é possível, velho. Não é possível, tá? Você conhece o jogador... 80 jogos, nenhuma participação em gol também, né? Isso que eu ia falar agora. Você conhece algum jogador de futebol, dos times de elite do futebol brasileiro, que não tem uma assistência, não tem um gol em toda a sua história no clube, com um jogador com mais de 2 anos de clube? Você conhece algum ou não? Tem. Soteldo. Lembrei. Foi fácil de lembrar, inclusive. Mas olha o nível, né? Olha só a referência. Não. Eu falei jogador com um ano e meio, 2 anos de clube. Ele chegou o quê, Joãozinho? 23, não foi? Ele vem a pedido do Sampaoli, não é? O Alan, né? Eu acho que Eu acho que é a pedido do Sampaoli que ele vem. Completando 2 anos. Não tem um gol e não tem uma assistência, pelo amor de Deus, cara. Tá aí, galera. O placar aberto na cobertura sobre o Flamengo, que já está na Argentina. E chegou agora, novidade, Jorginho, né? Já tinha colocado no outro vídeo. Ele foi relacionado e seguiu, até porque, com toda essa informação que o pessoal tem passado, o Jorginho seguiu junto na lista. Não porque isso não é certeza que ele vai jogar contra o Estudiantes, mas continuar a recuperação dele, mesmo se for possível não de jogar contra o Estudiantes ou contra o Corinthians, e mesmo assim continuar a recuperação dele. Se ele não voltar contra o Estudiantes, ele volta contra o Corinthians. Se não voltar contra o Corinthians, ele volta contra o Cruzeiro, e assim. Ele não poderia ficar só no ninho do urubu, lá treinando, como o Eric Pulgar, que é outra causa, outra lesão, é diferente, e o Michaelzinho. Mas para ele ir, eu acho que ele entra, nem que seja no segundo tempo, ele vai entrar. O time ele estiver ganhando 2-3-0, vou dar um ritmo para ele, já coloca ele dentro do campo. Eu acho que é pensado isso aí. Mas para entrar mesmo, para ele entrar como peça-chave para ganhar o jogo, eu acho que ele não entra assim. Vai forçar muito. Ele vai entrar num jogo menos disputado. E ainda mais se tiver 1-0 para eles lá, tiver aquele jogo duro, aquela catimba deles e tudo mais, aí eu acho que ele não entra mesmo. Mas, que bom. E o Eric Pulgar, hein? Tá chegando. Pô, aí a volância ali na nossa vai ficar excelente. A ideal, porque Jorginho, Pulgar, Dela Cruz e Saul. Ainda tem o Alan, que é toda essa questão aí, 2 anos e não fez uma assistência, não fez um gol. E tem o Everton Araújo, por ser novo, ele tá bem. Tá bom, é isso aí, beleza? O vídeo é só se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, vamos interagir. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.